Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Shipping, podcast que desvenda os segredos do transporte marítimo e te apresenta os bastidores da logística global. Eu sou Ana Fragoso e serei sua host no episódio de hoje. Abaixa aí. Olá, boa tarde. Sejam todos bem-vindos ao Papo de Shipping. Antes, o Papo de Shipping tem como propósito deixar o mundo do shipping menos complexo e mais acessível aos colegas da área, mas ao mesmo tempo demonstrar a importância fundamental do transporte marítimo na cadeia logística global. Antes de começar, eu queria dar alguns recadinhos aqui para você que está assistindo. Esse episódio é ao vivo, então fique muito à vontade para enviar suas perguntas, comentários, opiniões durante essa transmissão. E utilize aqui os comentários do LinkedIn para se comunicar com a gente, tá bom? Nós vamos tentar responder o máximo de perguntas durante o nosso bate-papo. Compartilhe e convide seus colegas do shipping para participar. O episódio será gravado e depois disponibilizado também no YouTube para quem quiser assistir. E por último, se você ainda não segue, segue a página da Solve, segue a Solve também no YouTube. A gente quer que você conheça mais sobre o shipping. Hoje o nosso papo vai ser sobre a transformação do shipping e os reflexos para o Porto de Santos. Esse assunto é quente, né? Temos aqui conosco o querido Fábio Siquerino, CPO da DPW, professor da FGV e diretor da Fiesp. Fábio é formado em engenharia pela FEI, atua há cerca de 30 anos na área de logística, em cargos executivos em renomadas empresas como Rodia, Ultracargo, Vale e Login.
Ao longo da sua trajetória, se destacou pelo papel fundamental de desenvolver projetos multimodais, planejamento estratégico, demonstrando uma profunda compreensão dos desafios e oportunidades presentes nesse cenário dinâmico. Bem-vindo, Fábio. Obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado a vocês pelo convite. É um prazer poder contribuir, né, com esse papo de shipping. Acho que é o momento da gente fazer algumas reflexões aqui e sair aí com algumas ideias, né? Quem sabe a gente consegue convencer quem é de direito a fazer as grandes mudanças que a gente precisa para a nossa infraestrutura. Tomara, tomara. Sonho. E aqui também com a gente, como sempre, temos o nosso colega e amigo Leandro Barreto, fundador e CEO da Solve Shipping. Leandro conta aí com uma trajetória de mais de 20 anos de atuação em Market Intelligence e em grandes empresas como Hamburg Süd e Datamar. E ele é quem vai liderar aqui com a gente essa conversa com o Fábio. Bem-vindo, amigo, querido Leandro. Mais uma vez, um prazer e uma honra estar aqui dividindo esse papo de shipping, esse projeto que a gente começou despretensiosamente, mas que cada vez mais, Fábio, as pessoas vêm cobrando a gente. Pô, quando vai ser o próximo? Quem vai ser o próximo? Sugerem os nomes e tal. E para a gente é um prazer, uma honra você dar um tempinho aqui da sua expertise, do seu know-how, do seu networking aí, para que a gente possa tratar de um assunto que está quentíssimo, como a Ana falou, né? Agora A capacidade no Porto de Santos. Mas antes de mais nada, eu gostaria de ressaltar a minha admiração, porque eu estou aqui não só com o CEO da Deep World, mas eu também estou com o professor da FGV, também estou com o diretor da Fiesp, então é um cara que tem esse viés institucional, que tem esse viés executivo e que também tem esse viés acadêmico, e eu acho que isso é sempre bastante engrandecedor nesse tipo de conversa. Bacana, obrigado. Legal. Fábio, o tema é quente, né? A gente tem já escutado muito burburinho. Hoje, ao longo do dia, muitas pessoas me ligaram e falaram: tem que perguntar isso para o Fábio, tem que perguntar aquilo. Vocês não vão me colocar em situação delicada, vocês mandam a pergunta lá no chat que o Fábio responde lá. Eu não quero aqui, eu quero aqui que a gente faça uma conversa pragmática, né, e foi mais ou menos essa a pauta que a gente mandou sobre a situação, né, do Brasil e do mundo, né, da navegação e como que isso está afetando o dia a dia aí das pessoas. Mas para a gente dar, sem mais delongas, né, para a gente começar isso daí, deixa eu te perguntar, conta um pouquinho para a gente como é que você vê aí essa evolução do Porto de Santos. É lógico que você está aqui como CEO da Deep World, mas fala um pouquinho do Porto, né, da instituição Porto de Santos, como é que isso evoluiu nesses últimos anos, 20 anos talvez, sobretudo no que se refere ao container, né? Eu acho que o Porto de Santos, né, ele é o maior complexo portuário da América Latina, extrema importância para o país, né? Quando a gente olha a nossa balança comercial e a pauta de exportação brasileira, acho que perto de 30%, 40% de tudo que o Brasil exporta passa pelo Porto de Santos de alguma maneira, né? Em carga containerizada, nós estamos falando de mais de 40% do volume exportado é através do Porto de Santos. Então, ele tem um protagonismo fundamental. Eu acho que o que aconteceu no Porto, pensando aí 10, 15 anos, um pouco mais, né, desde que começou aí a privatização dos portos, né, dos terminais portuários, acho que teve uma evolução significativa, primeiro, em nível de produtividade, né? Nós saímos aí de movimentos de 8, 10 movimentos por hora por equipamento, a gente está classe mundial, 35, 36 movimentos por hora a gente consegue fazer sem o menor problema. Acho que a gente não passa vergonha, não, nesse sentido. Então, eu acho que todos os terminais, principalmente terminal de container, né, que é o nosso foco aqui, eles foram investindo muito em tecnologia, muito em inovação, capacitação de mão de obra, que foi fundamental isso. Eu acho que a capacidade instalada, ela foi crescendo ao longo do tempo. Então, se a gente pega, só para citar um número assim como referência, lá em 2012, o Porto movimentou perto de 2 milhões de TEUs naquela época. Você tinha uma capacidade de 3,5, 3,8. Hoje o Porto está movimentando quase 5 milhões de TEUs. E com uma capacidade instalada próximo de 6 milhões de TEUs, 5 e alguma coisa. Então, assim, mostra que teve uma evolução significativa e o Porto de Santos acabou atingindo um nível de protagonismo muito grande. O problema é que, se a gente olhar nos últimos, talvez, 7, 8 anos, o Porto, ele estagnou
no que quer dizer a acessos, por exemplo. Então, acesso aquaviário e acesso terrestre. A gente ouvia falar lá atrás do projeto Santos 17, né, que era em 2017, ter 17 metros de calado, tudo. Nós estamos em 2024 e tem 14 metros de calado. Então, eu acho que a evolução, vamos dizer, da infraestrutura para suportar o porto, né, e o protagonismo do porto, ela não acompanhou o desenvolvimento que os privados investiram no porto. Então, o que o terminal acabou investindo em tecnologia, agora você precisa de uma contrapartida que é do público. Uhum. Isso é ponto pacífico, né? Muito se fala, né, que do gate para dentro e do berço para dentro, os terminais brasileiros não devem nada para os principais terminais do mundo, né? E a gente tem realmente a questão da dragagem. Mas é muito interessante esse ponto que você chamou a atenção aí, né, desse crescimento da 30%, a gente tem um dado aqui, né, crescimento de 30% na movimentação, passou de 3,7 lá em 2014 para 4,8 milhões de TEUs no ano passado, né, então em 10 anos a demanda cresceu 30%, e a capacidade, a gente, lógico, que a gente não tem um corte muito legal aqui, né? Porque 2012, final de 12, começo de 13, teve a entrada do BTP, teve a entrada da Embraport, e que daí deu aquela alta. Mas de 2013 para cá, a gente não teve praticamente incremento de capacidade, certo? Ao contrário, a gente tem um terminal a menos. Sim. Né? Que é a Libra, né? Que queira ou não. Então, você falou que lá atrás tinha uma capacidade aí dos seus 4 milhões para movimentar 2 milhões e pouco. Hoje a gente tem 5 milhões e meio, vamos dizer, para movimentar 4,8. Então a utilização está altíssima. Né? Então, faz sentido essa análise? Não, é isso mesmo. Se você olhar, a gente está muito próximo dos 80% de ocupação, né? 80% da capacidade do porto. Um pouco mais, um pouco menos, né? E esse é o nível. E se você olhar, imaginar um crescimento de 3,5% do porto, e os investimentos já anunciados ou investimentos, vamos dizer, possíveis de serem feitos pelos 3 principais operadores de containers hoje, você vai manter esse nível, talvez caia um pouco, depende da velocidade de investimento, mas dificilmente ele vai cair de 70%. Né? Então, a demanda e a capacidade, elas estão alinhadas, muito justas, nesse nível de 70% e 80%. E essa é a previsão para os próximos anos no cenário atual. Então, mas daí a gente tem, por outro lado, a OCDE falando, né, que terminais que estão operando acima de 65% de utilização de berço, num cenário onde você tem, né, toda hora uma praga do Egito acontecendo, né, uma hora é a pandemia, outra hora são os congestionamentos, agora é o Mar Vermelho, os navios todos fora de janela, né, terminais que estão andando acima de 75 não tem buffer, não tem gordura, não tem margem para receber navios que estão fora de janela, e daí você vai aumentando os congestionamentos, né, então esse dado de 70% é um dado que é bom, obviamente, para o acionista, para os donos das empresas, mas para o sistema logístico, né, assumindo que o novo normal não tem normal, né, cada hora uma praga do Egito diferente, é um nível alto, certo? Não, ele é um nível alto, e assim, claro que vamos pensar do ponto de vista do embarcador ou do ponto de vista mais acadêmico. Sim. O ideal é você trabalhar com um buffer muito maior, uma zona de conforto muito maior. Não dá para no Brasil você estimar a sua capacidade pelo pico de demanda. A gente teve nunca imaginávamos que ia ter uma pandemia como aconteceu. Exato. O problema foi que depois da pandemia nós temos outros problemas. Agora você citou Mar Vermelho, tem a questão lá da Ucrânia com a Rússia, você teve problema no Panamá, no Canal do Panamá, você teve uma série de outros problemas e que até hoje os navios, vamos dizer, o fluxo global não se estabilizou. Os navios continuam chegando fora de janela. Problemas no sul do Brasil, enfim, de todos os tipos, né? Agora, você tem um ponto importante que é o seguinte: investimento no Brasil
é um desafio. Então, quando você olha a OCDE falando, você pega um mapa mundial, fazer investimento em outros países, você tem segurança jurídica, estabilidade regulatória, você tem uma série de condições favoráveis para o investimento. O Brasil, você tem um desafio atrás do outro fazer investimento, né? A gente ainda, o setor portuário, ele é um setor extremamente regulamentado e que a gente vive sofrendo, não quero entrar no detalhe da situação, mas vou dar um exemplo do SSE, que tinha aí lá dezenas de julgamentos favoráveis à cobrança, o CAD assinando um MOU com a ANTAC para pacificar esse negócio, para acompanhar a abusividade e tal, aí vem o TCU, muda tudo. Então, quer dizer, essas instabilidades, para o acionista estrangeiro, ele olha e fala, opa, peraí, eu vou investir mais dinheiro, eu vou criar uma capacidade adicional, e eu não sei como que a questão regulatória vai se comportar nos próximos anos. Então, essa incerteza para o acionista também faz com que ele aguarde e vá fazendo investimento conforme ele tem segurança de que a demanda vai acompanhar. Entendeu? Porque você sabe, você lembra o que aconteceu em 2013, quando entrou em operação lá em Embraport, BTP? Sem dúvida. 60 e poucos % de capacidade adicionada, foi um caos no sistema. Foi. Então você precisa fazer um investimento, porque queira ou não queira, são empresas multinacionais, a maioria dos operadores, né? E que a gente tem que competir pelo investimento com outros países. Então, eu vou citar o caso da Deep Road. Nós temos 82 terminais pelo mundo, operando em 65 países. O bolso não é infinito. Então, quando eu levo um business case para fazer uma ampliação, eu vou concorrer com outras ampliações ou novos projetos que estão acontecendo pelo mundo. Com certeza. Então, eu preciso mostrar que eu tenho um ambiente favorável para investir, né, um mercado favorável. E, quando todo mundo fala, não, tá cheio de gente querendo investir no Brasil, é verdade. Isso não é mentira, não, é verdade. Mas o que isso está transformando realmente em investimento em infraestrutura portuária? É verdade. A gente já escreveu sobre isso, tem vários artigos, várias entrevistas, né? Quando é que a infraestrutura, que não é uma pastelaria, né? Investimentos em infraestrutura demandam aí 5, 7, 10 anos, né? Então, quando é que isso vai se tornar uma política de Estado, né, e não uma política de governo, que a cada troca de governo, a cada troca de ministro, a cada troca de secretário, os planos mudam e a gente volta para a estaca zero. E eu acho que muito dessa evolução da demanda e dessa estagnação da capacidade tem a ver com isso, né? Claro, claro. Não, e aí só um dado adicional, aí, olhando um pouco mais do lado acadêmico, né? Se a gente olhar, tem um indicador que eu gosto muito de usar, que é o estoque de capital de infraestrutura, que é nada mais do que todo o valor investido em infraestrutura no país, acumulado, e você compara ele com o PIB, né? Claro, usa uma taxa de depreciação adequada para o ativo e tal. Mas se a gente olhar, década de 70 e 80, em 83 nós atingimos um estoque de 56%. Estoque de capital dividido pelo PIB. De lá para cá, naquela época a gente investia 6% do PIB em infraestrutura. Nós fomos diminuindo. Hoje a gente investe o quê? 2%, se for muito, 2%. O nosso estoque tem 36%. Então nós viemos perdendo o capital de infraestrutura ao longo dos anos. E é o que você falou, não é algo que você começa a investir hoje e daqui a 6 meses você está operando. É investimento de longuíssimo prazo. Exato. A gente recebeu aqui o Marcelo Saraiva, CEO da Brado, no nosso último papo de shipping, e o Marcelo deixou uma frase bastante forte, né, dizendo que estimando um déficit de 30%, né, no segmento container no Porto de Santos. Você acha que esse é um bom número? Não, eu não acho que é um bom número no momento. Não, realmente, não, eu não acho isso. Eu acho que, dado a todas as interferências que estão ocorrendo agora, essas que você já citou, Mar Vermelho, enfim, todas elas, eu acho que a gente está trabalhando muito justo. Esse não é o modelo sustentável a longo prazo, não é, definitivamente não é. Se você olhar os navios, cerca de 65% dos navios, um pouco mais, um pouco menos, estão chegando fora da janela de atracação. Sim. O que faz com que isso fique uma fila, e você não tem um berço com capacidade infinita para ficar recebendo navios. Então, se você olhar nesse momento, hoje, se a gente tivesse 30% a mais de capacidade, a gente estaria numa situação mais confortável, até para absorver as cargas do sul do Brasil, tudo.
Mas eu não acho que isso estruturalmente é 30%. Agora, a gente tem que levar em consideração também que a Brado, ela abastece o Porto de Santos com carga de exportação e a Brado, ela não é um reloginho como um navio de container, tá muito mais para um navio breakbulk, né? Ela tem lá uma margem, uma variação, porque a gente sabe que na ferrovia, quando você fala 10 dias, é mais ou menos alguns dias. Então, ter esse buffer para uma operação ferroviária, ele é importante. Então, quando eu olho o ponto de vista da Brado, eu falo, bom, para eles, 30% a mais de capacidade faria sentido porque ele consegue entregar o volume independente da situação do porto. Então, mas essa é uma visão ferroviária. Sim, ponto de vista deles, né? Ponto de vista dele, porque se você olhar o embarcador, Leandro e Ana, se você olhar o embarcador, quando abre o gate de um navio para exportação, abre lá com 7 dias ou 6 dias, o maior volume da carga é entregue 2 dias antes, 3 dias antes do navio. Então não é que, mesmo que você, eu lembro na cabotagem, quando eu trabalhei em cabotagem, a gente oferecia até condição melhor para o embarcador entregar a carga no 6º dia, 5º dia. Não, era acumulado tudo nos últimos 2 dias. Então é sempre no pico, não, né? Tá entendido. Acho que é todo mundo, no mundo inteiro. Eu acho que é assim no mundo inteiro. Não, também. Tá entendido, e eu acho que é absolutamente natural que cada um olhe o sistema pela sua ótica e tal, e a gente está aqui para tentar colocar todas essas... O papo de shipping é para isso, né? Para deixar as diferentes óticas aqui, né? De cada player, né? Ou de cada stakeholder. Mas eu vou te apertar mais um pouco, meu amigo. Não tem problema, não. Vou te apertar mais um pouco. Me conta, como que foi a pandemia para a DPW? Ou para o Porto de Santos? Eu acho que no primeiro momento, né, foi aquela queda de volume. Sim. Todo mundo sentiu, todo mundo em casa, ninguém fazia nada, ninguém comprava nada. Logo depois, todo mundo parece que abriu aquela porta e todo mundo falou, opa, existe o comércio eletrônico. Né? E aí todo mundo foi para o comércio eletrônico, né? Você não gastava dinheiro com viagem, com restaurante, você aproveitava para fazer a reforminha na sua casa, reformar a chácara e comprar. Só que o comércio eletrônico, mas a entrega é física. Então, o que a gente percebeu no primeiro momento, uma queda de volume. Depois, 2021 foi um ano de um volume muito bom, pico de volume, né? Ainda com todos os problemas de containers posicionados onde não era o desejo, navios atrasados, os problemas com falta de mão de obra e congestionamento nos portos, o volume de importação ele caiu, a gente percebe que mas exportação aumentou. Foi um bom momento que o Brasil aproveitou de exportação. Então, eu diria a você que 2021, com todos os desafios operacionais, funcionários afastados, né, positivados com Covid e tal, foi um ano bom. A logística, a gente sabe o caos que foi para atender tudo. Não, exatamente, é nesse ponto que eu quero chegar. Então, legal, você já me falou que os navios atrasados, né, isso fez o volume de Santos, muito do volume que cresceu em Santos foi de transbordo. Porque o navio estava atrasado, ele cancelava os portos do sul, cancelava o plate, largava a carga em Santos para depois outro. Então, você sentiu... Eu vou chegar... Eu sou teu amigo. Eu já vou dizer onde que eu quero chegar. Muito amigo. Né? Que talvez esse 30% do Marcelo não seja um absurdo, pensando nessas pragas do Egito que estão se tornando o novo normal, né? Beleza. Então, continuando nesse raciocínio. Pandemia colapsou, né? Aumentou o transbordo e faltou espaço em Santos. O El Niño, você já falou isso daí, antecipou um pouco aí na sua fala. A gente teve uma situação agora em outubro que Portonave ficou 20 dias, o mês de outubro, ela ficou 20 dias fechada. E Manaus também, né? Um por inundação, o outro por seca. Né? Eventos climáticos extremos. Você sentiu lá, Santos sentiu também uma colapsada, né? Leandro, eu vou te falar uma coisa. Desde a pandemia, desde o período pós-pandemia, nós não tivemos nenhum mês que os navios chegaram com mais de, ou menos de 50% na janela. Entendeu? É 60% fora da janela, 65%, 70%, o tempo todo. Então, eu não tive um momento de tranquilidade, falar, olha, agora baixou e agora por causa do El Niño voltou. Não, na verdade, a gente está operando com os navios.
É claro, agora ficou um pouco mais sério, as últimas semanas está um pouco mais sério, mas nós não tivemos nenhum momento de tranquilidade. Se você olhar o berço, né, você tem acompanhado isso muito de perto, os navios estão atrasados direto. Sim, sim. Estão atrasados direto. Então, eu acho que existe sim um problema, talvez, se eu tivesse 30% a mais, voltando, eu estaria mais tranquilo, né? Mas o grande problema é esse, é você investir com essas incertezas, um valor que não é baixo. Claro. Investimento, nós estamos investindo agora 200 milhões de reais para aumentar 200 mil TEUs de capacidade, né? Então são investimentos muito pesados, bastante desafio, e você precisa, porque eu vou investir agora, esse negócio vai estar pronto daqui 18 meses, né? 12 a 18 meses. Como é que vai estar o mercado? Como é que vai estar Sim, muito volátil, parte né? regulatória, tudo Sim. daqui 18 meses. Então, essa é a grande incerteza, a dificuldade é essa. Você deixou uma bola quicando para mim aí. Pode. Ó o perigo. Dizendo que agora a situação está especialmente mais grave, Sim. porque a gente tem, né, um evento que estava sendo anunciado, né, que é a obra da Portonave, né? A gente esperava que Itajaí fosse abrir simultaneamente, não abriu, né, por uma série de questões que também envolve, né, toda essa segurança ou insegurança jurídica, vai e volta, e impugna o primeiro, impugna o segundo, daí depois nomeia o terceiro, daí depois volta atrás, enfim. Mas era uma situação conhecida, a gente sabia que a Portonave vai parar metade do berço dela, e isso significa que ela, ao invés de poder receber 3 navios simultâneos, ela consegue receber um navio, né? Ela tem 450 metros de cais hoje, e os navios hoje na costa são navios de 300 e 330, não dá, a gente teve até o 366 aí, né, recentemente, não dá para colocar 2 navios lá, né, no berço. Mas o que ninguém esperava é o acidente lá na BTP, que que temporariamente vetou as operações no berço 1, né? E a gente não tem nenhuma informação oficial disso, mas o mercado fala aí eu já ouvi de 3 a 6 meses até que o berço esteja plenamente operando. Então isso também não reforça a tese de que a infraestrutura brasileira como um todo, e eu não estou falando agora de Santos, é que Santos acaba cumprindo o papel de hub, né, atualmente. É onde tem mais terminais, é onde tem mais capacidade. Então, é inevitável que tudo que acontece fora de Santos, de uma forma ou de outra, vai bater lá, né? Então, será que, em função disso, Santos também não deveria ter uma capacidade 30% maior? Ó, vou pegar primeiro o gancho da infraestrutura. 100% de acordo de que a gente precisa ter uma infraestrutura eficiente, competitiva, para suportar o comércio brasileiro. É fato, né? E mais do que ter uma infraestrutura portuária, a infraestrutura portuária e a conectividade com a Interlândia. Isso é fundamental. A gente precisa ter isso. Então, isso vale para o Brasil como um todo, né? Sim. Tem se discutido muito as ferrovias para acessar os portos do Nordeste, por exemplo. Tudo isso, eu acho que a gente tem uma deficiência de infraestrutura brutal no país. Estamos de acordo. Quando a gente olha para Santos, eu acho que tem todos esses desafios que você está falando, é claro que está cheio de gente querendo investir, né? Mas a gente olha, quando começou a falar lá atrás de privatização ou desestatização da autoridade portuária, tudo isso, para mim o racional, ele era, olha, você transforma aquilo no privado, né, que vai dar celeridade aos investimentos, né? Então nós vamos fazer dragagem, tudo isso de forma muito rápida, você vai criar uma capacidade, uma infraestrutura muito grande, que vai permitir trazer navios maiores. Trazendo navios maiores, você tem menos atracações ao longo da costa, você vai ter mais transbordo, você incentiva, através da BR do mar, a cabotagem. Sim. E você precisa de mais capacidade em Santos. Beleza, para mim tinha uma lógica isso. Tá. Essa lógica foi sendo desarticulada, né? Sim. Porque você não tem a dragagem na velocidade, eu não entendo
o detalhe da BR do Mar, mas tem muita gente reclamando que a BR do Mar não trouxe o benefício que ia trazer. Enfim, eu acho que esse negócio desarticulou, né? Eu acho que para você fazer novos investimentos em terminais, e tem vários projetos de terminais, inclusive de container, greenfield em Santos. Minha pergunta é, por que esses terminais não saem do papel? Por que ninguém está investindo se são privados? Será que esses caras realmente estão acreditando que a demanda está aí e que a segurança jurídica e a estabilidade regulatória permite investir os 4, 5, 6 bilhões de reais que eles têm que investir? Sim. Porque uma coisa é a gente falar assim, precisa terminal e a autoridade portuária precisa abrir uma concessão nova. A outra, bom, você tem alguns terminais greenfields aí rodando no mercado, e por que eles não saem do papel? Então, quando a gente vai entender esse contexto todo, o ambiente, ele não é tão favorável para isso. Entendi. Né? Então, para eu poder investir em aumentar a capacidade, eu vou lá em Dubai, bato na porta, trago um business case bonito, tal, todo mundo bacana, beleza, mas e aí esse problema, aí o problema com IPTU, SPU, SSE, aí começam a me listar todos os problemas que a gente vem enfrentando, né? Um desafio sério para qualquer investimento no Porto de Santos hoje é licenciamento ambiental. E aí eu falo, nem é uma crítica a que estão colocando, de colocar dificuldade, não é isso. É falta de uma estrutura capaz de atender Celeridade, a né? celeridade, A vazão, né? a vazão de todos os projetos que estão entrando lá. Sim. Nós estamos há meses com um projeto de dragagem de manutenção em análise. Meu Deus. Nós vamos agora ampliar o berço em 190 metros, vai ter que ter dragagem. É um outro processo. Nem começaram a olhar esse ainda. E não somos os únicos. Então, assim, eu acho que quando a gente fala de faltar capacidade, é claro que se tiver um ambiente favorável, não tenho dúvida que está cheio de gente querendo investir no Brasil. Que bom, que bom. Ô, Fábio, eu vou te dar uma folga desse assunto capacidade agora. Mas peço para a Ana dar uma olhada aí como é que a gente está no site, se tem alguma bomba aí. Não, não tem bomba nenhuma, não. Estão me poupando. Não. Tem só comentários mesmo da sua fala, né, Fábio? O Patrick Ferreira, da Marcon, ele falou cargas como açúcar, ensacado, madeira, dentre outras, que podem ser exportadas tanto em breakbulk como em container, acabam que quando o frete marítimo pende para uma das modalidades, acaba criando um enorme gap logístico, tanto nos terminais quanto nos armazéns, nos redex. Então, ele está falando de Paranaguá. Hoje em Paranaguá estamos recebendo carga excedente de Santos e cargas de Santa Catarina que após a enchente ficaram aqui, né? Sem dúvida o investimento proposto pela DPM em Itajaí é muito importante para o Brasil, acho que, né, ele quis dizer para o... Mas aí só pegando desculpa não atrapalhar a dinâmica aqui, mas quando ele fala de cargas breakbulk principalmente, se a gente olhar, você falou do crescimento de container 30%, mas se a gente olhar lá em 2012, 114 milhões de toneladas, Porto de Santos. Agora, o ano passado, 170 milhões de toneladas. Aí eu pergunto, de 2012 para cá, quantas imigrantes novas tiveram? É verdade. Quantas Cônego Domênico Rangoni novas? Nossa, quantas linhas de trem a mais aconteceram? Então, e daí linka com a necessidade do que você falou de a gente ter o acesso terrestre, e daí linka com a necessidade de expandir a ferrovia. Claro, também, né? sem dúvida. Porque nenhum porto no mundo opera todo um volume como esse só com caminhão, é insano. Não, se a gente olhar o volume total do porto, né, talvez 30%, eu posso estar errando um pouco, mas 30%, 35% do volume total vem por ferrovia, o resto é caminhão. Acho que o container é algo em torno de 5%, não é isso? 3%. 3%. 3% do volume do... É muita coisa. É muito pouca coisa, né? Muita coisa vindo de caminhão. Sim, tô falando, muita coisa É. no caminhão. Aí você viu, uma coisinha que aconteceu, uma obra lá na Rua do Adubo essa semana. A Cônego tá completamente parada. Sim. Do ABC para chegar lá no terminal na Ilha Barnabé, eu tô levando 2 horas e meia. Que loucura. É muito frágil, né? É muito tudo frágil, isso. muito frágil. É o que eu estou dizendo, né? A logística, cada vez mais o que a gente vem escrevendo e dando entrevistas sobre isso, cada vez mais parece muito claro que a logística brasileira de container, especialmente, que é o que a gente está tratando aqui, está com tolerância zero à intercorrência. Deu um problema em Manaus, afeta Santos, afeta Paranaguá, afeta Navegantes, e por aí vai, né? Então, a gente está operando no limite, né? A costa está operando
no limite, sem esse buffer para essas eventualidades. Mas vamos mudar um pouquinho o assunto aqui, vamos para uma pauta mais light. O Julian Thomas, que também esteve aqui, aliás, falei com ele, te mandou um abraço hoje. Obrigado. E o Bruno também, eles concordam, né, que a descarbonização e a digitalização, né, são os dois tópicos que vão guiar esse setor nos próximos 10, 15, nas próximas décadas, né? Como você acredita que isso vai afetar, né, o Porto de Santos, né, tanto a descarbonização quanto a digitalização? Tá. Você quer escolher por qual que eu começo? Não, vou falar pela decarbonização primeiro. Eu acho que essa é a bola da vez, né? Nós recebemos aí há algumas semanas atrás um navio da CMA-CGM Bahia, acho que foi, Sim, movido a LNG, né, gás natural liquefeito. Eu acho que daqui para frente, esses combustíveis eco-friendly, né, são os combustíveis que vão prevalecer na navegação, não tenha dúvida disso. Eu sei que vários combustíveis estão sendo testados, mas esse é um caso real, está acontecendo. Uma das coisas que nós estamos analisando, e aí, passar para vocês aí em primeira mão, nós estamos avaliando como que a gente pode criar uma estrutura no terminal para abastecimento desses navios. Olha que Estamos legal. avaliando isso. Legal. É possível, não é possível, é viável, não é viável, né? O quanto que a gente pode contribuir com esse processo. É uma coisa. Outra coisa, nós estamos investindo agora 80 milhões de reais para eletrificar todos os RTGs. São aqueles equipamentos de movimentação de container no pátio. Então, nós já temos um pronto, já adquirimos todos os materiais e estamos fazendo. Tem um cronograma, até o final do ano, os 22 RTGs estarão eletrificados. Vai reduzir 60% o consumo de diesel do terminal. Então, isso melhora muito. A nível global, a Deep Road está investindo 500 milhões de dólares em 5 anos, né, para reduzir drasticamente. Exatamente. Então, essa é uma pauta global nossa. E é uma pauta, eu percebo, de outros terminais em Santos. Sim. Então eu acho que isso é uma tendência. Os novos equipamentos adquiridos serão equipamentos elétricos, né? O que a gente precisa ver... A usina lá tem condição? Aí, isso daí. Isso a gente vai ter que começar a medir, se preocupar, se existe condição, né, da energia chegar lá na quantidade necessária. Meu Deus do céu. Esse é um outro ponto, porque uma das coisas que pode começar a acontecer é o navio chegar, ainda que não seja movido a LNG e tal, mas chegar lá, você plugar ele na eletricidade, enquanto ele está parado, ele não ficar emitindo CO2 na atmosfera, né? Então você tem, isso daí já está acontecendo em outros locais, isso é importante que aconteça também em Santos. Então essa decarbonização acho que é uma pauta importante, já chegou em Santos, e agora é questão de tempo, ela vai se alastrar ali. A questão da digitalização, os novos terminais, nós somos todos novos ali em Santos, né? Um porto mais jovem de tecnologia em container, todos eles têm investido muito em digitalização, né? Os gates são todos automatizados, tudo isso. Então, acho que você falou da porteira para dentro, né? Do gate para dentro, é tudo bastante digitalizado. Eu acho que o que o Santos precisa fazer, e aí o Brasil como um todo precisa fazer, é partir para soluções como o Port Community System, que são aqueles tipo uma plataforma que consiga interligar todos os players da cadeia, né, os órgãos anuentes, os embarcadores, os terminais, as empresas de navegação, tudo. Foi uma iniciativa que foi iniciada lá atrás, alguns anos, talvez 2018, 2019, não avançou, né? A Deep Road é dona de uma empresa que tem o Port Community System, operando em Southampton, London Gateway e tal. Eu, pessoalmente, estive visitando o Porto de Hamburgo para conhecer o Port Community System deles, o Porto de Valência. Os ganhos são impressionantes. Mas, como lição aprendida, todos eles disseram o seguinte: não dá para você pegar os processos como eles existem hoje e plugar na plataforma. Tem que ser uma coisa vai entrar única. Coisa ruim, vai sair coisa ruim. Então você precisa revisar todos os processos, otimizar todos os processos. Esse foi o pessoal de Hamburgo falou, esse foi o maior trabalho que aconteceu. Temos que revisar todos os processos, inclusive dos órgãos anuentes, para poder depois plugar. Isso é uma iniciativa que acho que o Porto de Paranaguá está vendo alguma coisa agora.
mas eu acho que isso precisa ser liderado talvez por um Ministério de Portos e Aeroportos, pelo governo, para trazer uma plataforma robusta para o Brasil, porque nós temos já o portal único, a declaração única de exportação, estamos indo para a DUIMP, mas precisa ser um negócio maior. Entendeu? Legal. A gente precisa dar um passo maior. E requer a mobilização de muita gente, né? Muita de gente. muitas áreas, muitos elos, né, da cadeia. E mexer em muitas agências, muitos órgãos, cada um tem o Sim. seu processo fechado ali. Tem que ser uma força-tarefa do país. Não é nada simples. O pessoal Não de é. Hamburgo falou, não é nada simples. De Valência também disse a mesma coisa. Mas depois muda para sempre, né? A vida. Muda completamente. Fábio, eu percebi que vocês, alguns armadores têm se voltado muito para essa estratégia end-to-end, né, de porta a porta, né? Vocês têm uma iniciativa também, a DP World, a nível global, tem essa mesma iniciativa. Fala um pouquinho sobre isso, como é que você enxerga isso, como é que isso tem se desenvolvido no Brasil, como é que você está enxergando o desenvolvimento dos armadores, a adesão dos clientes a essa proposta dos armadores e de vocês? Durante muito tempo, né, os freight forwarders, NVOCC, os agentes de carga, né, eles passaram a controlar, entre aspas, um volume significativo da carga dos armadores. Então, eu fiz esse levantamento alguns anos atrás, pegava um navio da Ásia, cerca de 60% do volume estava na mão de agentes de carga. Então, eles têm esse... Eu sei que isso sempre incomodou o armador, a gente sabe disso. Claro. E os armadores não é de hoje que eles começaram com essa iniciativa, alguns conseguiram dar uns passos maiores, outros retrocederam, foram, voltaram, assim, eu acho que ninguém ainda conseguiu uma solução tão boa quanto a dos agentes de carga, eles ainda têm um grande domínio disso, mas é um mercado extremamente pulverizado. A Deep Road entende que é importante a gente entrar ter isso como estratégia global, né, o end-to-end provider, e poder oferecer, porque hoje, como eu falei, nós temos 82 terminais. Nós temos várias zonas francas pelo mundo. Nossa zona franca de Jebel Ali, ela tem 10 mil empresas operando lá. Olha só. Mais ou menos 30% do PIB de Dubai passa por lá. Então, uma zona franca, que é a Jafza, gigantesca. Nós temos lá Calcedo, que é um outro polo importante na República Dominicana, tal. Utilizar esse nosso, vamos dizer, footprint, né, para poder oferecer um serviço porta a porta, entender a dor do cliente, falar assim, bom, como é que eu posso utilizar toda essa minha infraestrutura, que são ativos, essa é a diferença, são ativos espalhados pelo mundo, né? Como que eu posso utilizar isso para oferecer um serviço porta a porta? Isso virou a grande estratégia da companhia, nós fizemos algumas aquisições nesse sentido, uma que está presente no Brasil, que era a antiga Syncreon, é uma empresa de contract logistics. Por exemplo, hoje toda a parte de armazenagem, fulfillment da Apple e da Dell somos nós que fazemos, é a Deep Road que faz. Né? Então, acho que isso está acontecendo. Está tendo adesão? Sim, está tendo adesão, mas é um processo lento. Porque é uma mudança, e essas mudanças elas não acontecem de um dia para o outro. As empresas têm os seus biddings globais, né, feito com grandes freight forwarders, e essa mudança é muito... E é claro, em algum momento a gente compete com os armadores, né? Mas eu acho que, eu não sei se você concorda comigo, mas sobretudo hoje, olhando toda a burocracia, o nosso desembaraço e tal, e enfim, tudo que envolve o nosso comércio exterior, eu acho que não será para todos. Na minha opinião, esse não é um processo que vai... os agentes de carga deixam de existir em absoluto. Não, vai ter um nicho de mercado garantido para esses caras por conta, sobretudo no Brasil, por conta de todos os gargalos, de todas as burocracias que... Concordo. Seremos outros players fazendo parte aí desse grupo, mas isso, não, de maneira alguma. Não, legal. O Fábio, puxar um pouco a brasa para nossa sardinha agora aqui, né? A gente trabalha com dados, né? Somos apaixonados por dados e você bem mencionou aí, estamos com a lupa em cima do schedule integrity, desses atrasos, dessas filas, né? Também das utilizações dos navios e tudo mais.
Meu amigo, você tem todas as informações que você precisa hoje, você como um CEO, tem todas as informações. Eu sei que meu amigo Daniel vai ficar bravo comigo aqui agora. Não. Todas as informações que você precisa na hora da tomada de decisão, Daniel está te entregando? Não, ele entrega, mas eu vou te falar uma coisa. Sempre que a gente precisa fazer algum estudo, alguma avaliação, para mandar para Dubai e tal, o Daniel, ele sofre muito, porque você sabe disso, compilar os dados no Brasil é extremamente desafiador. É extremamente desafiador. Agora, falando lá com o professor da GV, quando eu vou preparar material para os alunos, eu gosto de trazer material bem estruturado, tudo. É um desafio procurar. A gente fica horas e dias navegando e dados que não se conversam. São dados divergentes. Você fala, como essa informação está aqui, essa aqui está diferente. É curioso que você entra no site da Autoridade Portuária do Porto de Santos, lá na seção de estatística, eles já falam, o nosso dado é diferente da ANTAQ, são conceitos diferentes. Então, é isso. Né? A gente vive, tem vários dados e cada um com um conceito diferente e você se você não que tomar... lute. Exato. Se você não entender, né, você acaba comparando banana com laranja. É isso, né? é isso. Quando, por exemplo, tivemos isso no passado, hoje não, mas o entendimento de algumas movimentações dentro do porto, e você tinha que mostrar para a autoridade portuária, olha, esta carga entrou, esta saiu, agora o transbordo, ela não saiu, ela ficou rodando aqui dentro. Ela usou minha capacidade, mas ela não entrou, ela não passou pela estrada da Codesp, nem entrou, nem saiu por lá. Então, a maneira de você olhar a produtividade, de você olhar tudo isso, o ideal, né, era que tivesse um standard, né, que você olhasse, é uma coisa que eu falo assim, ó, um teu é um container de 20 pés em qualquer lugar do mundo. Seria mais fácil se você tivesse um conceito assim, como você tem os incoterms e tal. Sim. Infelizmente não é, a gente precisa ficar cavocando informação. Hoje a gente tem informações de mercado através da Solve, muito bem estruturada, que nos ajuda muito Obrigado, amigo. a avaliar, né, ver o cenário, o que está acontecendo, os movimentos, isso nos ajuda muito. Mas, infelizmente, dados no Brasil, eu não sei como que são por aí afora, mas dados no Brasil é um desafio. Não, com certeza. Legal, Fábio. Partindo agora para o futuro, né? Vamos falar um pouco lá da frente. Como você acha que o Porto de Santos, né? Você já falou um pouco da DPW, mas o Porto de Santos está se posicionando para essas transformações da navegação, né? Porque no final do dia, né? Descarbonização significa crescimento de tamanho de navios, né? E se a gente já está tendo dificuldade, já está sendo um desafio operar os navios atuais, que dirá com essa tendência de mais aumento. Agora está chegando, você deve receber aí nas próximas semanas o primeiro navio de 14.100 da COSCO, né? Salvo engano, COSCO Shipping Brasil ou COSCO Shipping Argentina. Esse da CMA já era 13 mil e pouco. Já era 13.200, né? São navios de 336 metros, com 51 de boca, e muito interessante, são navios com 15,5 de calado. Eles deram uma colher de chá pra gente. Fizeram mais larguinho. Fizeram mais larguinho, né? Para não precisar dos 16 metros de calado que normalmente um navio desse porte tem, né? Eu costumo falar nas minhas palestras, nas minhas aulas, a Libra, que já foi, a Libra Terminais Santos, que já foi o maior terminal de container do Brasil, ela ficou com layout ultrapassado, né? E não acompanhou, não tinha fisicamente, a cidade abraçou, né, o porto, ela não tinha fisicamente capacidade de se adequar às ao crescimento que a gente já teve na navegação, no tamanho do navio. Mesma coisa com Itajaí. É lógico, tem uma série de outros embrólios lá, né, da concessão para o município e que vencia num prazo e a APM, o contrato dela vencia em outro, enfim. A gente conhece bem essa história. Mas Itajaí já foi o segundo maior porto do Brasil e está fechado. Então, o que já foi o primeiro, o que já foi o segundo, ficaram, né, na história por uma questão do crescimento do tamanho dos navios. E a perspectiva com a descarbonização é que os navios cresçam mais.
é leviano da minha parte achar que outros portos vão ficar, outros terminais vão ficar pelo caminho? Cara, eu digo para você o seguinte, acho que o problema é conhecido, né? Todo mundo tem ciência do problema. Eu acho que se não fizer nada, é isso que vai acontecer. Alguém vai ocupar esse espaço, né? A carga não vai aguentar esse desaforo todo, ela vai procurar um caminho. Você acabou aí ver o comentário aqui do Patrick, né? Falando, tem carga que era de Santos foi para Paranaguá. Isso é uma tendência. Isso vai acontecer se não for feito nada. O natural é que Santos cada vez mais se configure como o grande hub port aqui da Costa Leste e tal. Mas a gente precisa fazer com que a dragagem tão prometida, né, mais de 10 anos, ela aconteça. Ela precisa acontecer, ainda que os armadores estão buscando configurações e projetos novos, né, navio mais largo e tal, você precisa chegar nos 15,5, né, precisa chegar nos 15,5, 16 metros, senão você não vai conseguir. Mas adianta ter isso com 5,5 milhões de capacidade? Quanto você estima que Santos precisaria ter de capacidade? Você sabe o meu número. Eu não vou dar esse eu não vou dar esse chute, mas o que eu acho, aí, que eu acredito, porque são várias coisas aí que vão se juntar, né? Eu acho o seguinte, primeiro, você precisa ter a dragagem para trazer o navio maior. Só a dragagem não vai resolver o problema. Porque você pode promover a maior quantidade de transbordo, isso vai pedir capacidade, e tá ótimo. Se o transbordo aumentar o porto 5, 7, 8% ao ano, ótimo. Precisamos de capacidade amanhã. Né? Mas primeiro precisa ter um plano de dragagem implementado, não no papel, não um sonho. E talvez um plano nacional de, olha, esse vai ser hub, esse vai receber o navio de cabotagem, que vai... Eu não gosto disso. Não, eu não gosto disso, vou te falar por quê. Porque eu acho que o mercado tem que falar o que o mercado precisa. Isso é o mercado que vai ditar. Né? Onde está o centro de consumo, tudo. E você vai ver onde que é melhor você fazer o transbordo para atender os diferentes mercados. Então, eu acho que o mercado tem que acabar conduzindo para isso. Mas na hora que você tiver um plano de dragagem, que todo mundo olhar e falar assim, ok, vai acontecer, aí a gente precisa sair atrás de infraestrutura capacidade e também de acesso. Porque capacidade e dragagem, você implementa transbordo e resolve transbordo. Mas junto com esse transbordo, vai vir a carga de importação e exportação. Eu sei que aí tem um outro problema. O Brasil vai crescer a 3% ao ano, o Porto vai crescer a 3, 4, 5% ao ano. Quanta carga vai migrar que foi para Paranaguá que pode voltar? Né? Aí tem outras variáveis. Mas eu acho que o primeiro passo, na minha opinião, é você ter um plano de dragagem ali, assinado e implementado. Começa amanhã, a draga tá ali, tô vendo a draga, aí todo mundo vai começar a se mexer. Tem que ter um primeiro passo, Tem que ter, porque alguém tem que demonstrar. Santos 17 nunca conseguiu no papel, gente. Sim, é desesperador. Então, pra que eu vou botar lá um mega terminal se não vai acontecer o transbordo aqui? O transbordo vai ser lá em Santa Catarina, não sei. Eu vou aproveitar esse seu gancho aí e tem uma pergunta aqui que estava mais para frente, eu vou antecipar. Tá bom. Tempos atrás, estava na mídia aí, algumas autoridades dizendo que Santos estava com a capacidade equacionada até 2030, né? Aí agora, que está dando todo esse caos por conta do acidente da BTP, daí do acidente da reforma lá de Navegantes, eu li na Tribuna, uma matéria de capa da Tribuna, negando que tenha fila de navios, e isso, né, a gente tem lá dentro da SOV os dados do satélite dos navios, e a gente percebe que, de fato, tem fila, né? Mas mais do que isso, além de negar as filas, diziam que, olha, não é bem assim, né? A ampliação de capacidade cabe aos terminais, né? Então já não é mais aquela posição de que estava até 2030 equacionado. Agora é uma posição de que, puxa, isso é problema dos terminais. Os terminais têm que ampliar. Eu acho que não é bem assim, né? Eu acho que desejo de ampliação não falta para nenhum dos três hoje players. Os três querem ampliar, né? Eu acho que precisa ter um ambiente um pouco mais favorável. Sim. Eu acho que a SPA também ela pode contribuir com várias coisas. Por exemplo, né, a SPA junto com o Ministério de Portos, tudo,
ajudar a criar uma estrutura para o IBAMA poder analisar e avançar com todos esses projetos que estão represados aí e que a gente precisa. Eu tô com o dinheiro liberado lá e eu não consigo fazer o negócio, entendeu? Então precisa fazer esse negócio acontecer. Eu acho que... Eu vou dar um exemplo, aí é uma dor minha, pessoal, mas alguns custos da SPA, eu sei que isso é discussão, a tabela 1 lá, o acesso aquaviário, os armadores estão brigando, eu estou brigando pelo acesso terrestre, eu acho que é caríssimo o valor que eu pago, né? 20 e poucos reais, quase 30 reais por container que passa na estrada. Se a gente fazer essa conta, eu tô falando de 1.600 metros. Nossa. Eu pago 30 e poucos reais, é um pedágio de 30 reais por 1.600 metros. Ele é mais ou menos 7 vezes mais caro que o pedágio de Imigrantes. Nossa, que não é barato. Que não é barato. Quais são as contrapartidas? Então, eu acho que precisa também, junto da autoridade portuária, criar um ambiente favorável para isso, né? Porque investimento a gente quer fazer. Eu acho que não dá para nenhum deles, nenhum dos players dessa cadeia, nenhum dos stakeholders, simplesmente lavar a mão. Nós vamos ter que sentar em conjunto e buscar uma solução. Não é algo que é o privado que está responsável, o privado também não pode jogar toda a responsabilidade na autoridade portuária. Eu acho que é uma solução para o setor. Conjunta. Estruturada. Agora, me fala como professor agora. Você acha que é muito bonito essa questão da descarbonização e tal, e a gente vê cada vez mais, eu dei uma palestra essa semana e eu perguntei para a audiência, quem aqui, as empresas estão preocupadas com descarbonização? Todo mundo levantou a mão. Eu falei, quais aqui empresas estão prontas para pagar a mais pela descarbonização? Essa pergunta eu vou te responder da seguinte forma. Eu lembro quando começaram as embalagens recicláveis e tudo isso, todo mundo chegava no supermercado e tinha lá, essa aqui custava 2, essa com embalagem biodegradável, sei lá, então era 2,50. Raramente alguém pegava de 2,50. Né? Você que fala assim, eu quero pegar aquilo que é bom, sempre e quando não afete o meu bolso. Sim. Entendeu? Então você chegar para o embarcador e falar o seguinte, olha, eu tenho aqui o navio é LNG, o terminal é tudo eletrificado, tal, só que agora o preço subiu 15%. Ele vai falar, não, volta o petróleo. Esse é um desafio. É um desafio. Mas eu acho que é um caminho sem volta. Sim. Né? Me parece certeza. que os armadores estão levantando essa bandeira muito fortemente. Já tem algumas associações de clientes, né? Com IKEA, com Amazon, com Unilever, Nestlé, esses caras se juntando e falando que não vão utilizar CO2 na cadeia logística deles a partir de 2040. Ok. Deixa essa discussão agora do valor, né? Que isso tem custo. Claro. Voltando aqui para o nosso Brasilzão. Como eu te falei, você acha que o importador, o exportador nacional, né, né, você tem contato com bastante gente lá, né, e as autoridades brasileiras, você está toda hora em Brasília, você acha que as autoridades e esses players, eles têm noção de que a descarbonização significa navio maior significa mais gargalos logísticos e que a gente já está devendo para o que está aqui, né? Você acha que as autoridades estão conseguindo, porque eu já vejo alguma movimentação das autoridades nesse sentido, né, dessa pauta verde, mas a autoridade está, nas suas conversas em Brasília, você está percebendo que eles estão entendendo que isso demanda mais infraestrutura, mais capacidade, mais calado para navios maiores, produtividade, por aí vai? Eu não sei se é tão claro assim. Eu sei que, como a gente já tem um gap de infraestrutura significativo, eles têm total ciência disso, do gap. Eu não sei, e aí vou falar ignorância minha, se a solução que eles estão avaliando para eliminar esse gap, ela já está visualizando, elimina o gap e vou eliminar o próximo gap que vai acontecer. Eu não sei. Não sei se isso está tão claro, tá? Da parte das autoridades. Eu sei que existe a preocupação, eu sei que tem muito importador, exportador que está preocupado com isso, vai valorizar isso e vai tomar suas decisões baseado nisso, tem muito, mas a gente sabe que também tem empresas de pequeno e médio porte que não suportam um aumento de custo
para fazer isso agora. Para cobrir isso, com né? certeza. Então eu acho que o Brasil como um todo, ele talvez não consiga atingir esses números como outros países desenvolvidos, porque nós temos uma realidade diferente, gente. Nós temos, a América Latina é uma realidade diferente, o nível de pobreza, o PIB per capita é muito diferente, então a gente tem que também adaptar a velocidade da transformação ao que a gente suporta. A nossa realidade. A nossa realidade. Com certeza. Eu não posso fazer o que um país lá de primeiro mundo faz. Tá fazendo. Sim. E pagar o preço. Até porque a mesma sociedade já está mais preparada para receber isso. Claro, né? claro. Culturalmente falando. Claro, sim, claro. sim. Se você vê aí índices de pobreza na América Latina, aí, pessoal abaixo da linha de pobreza, 30% da população na América Latina, alguns institutos apontam. Gente, dá para você pensar em um negócio mais caro, você tem que pensar em um negócio mais barato, você tem que pensar na segurança alimentar. Isso. Sim. Nós estamos num nível ainda mais baixo. Eu digo que os armadores estão puxando isso, mas são majoritariamente os armadores europeus, né? Claro. Onde Sim. essa pauta está muito consolidada, né? Exatamente. Com certeza. É uma outra realidade. É isso aí. Meu amigo, Tem olha, uma pergunta aqui, calma. Boa. Não, do Robert. Eu também tenho uma aqui. Tá bom, do nosso queridíssimo Robert Grant. Um abraço para o Robert. Na verdade, é uma pergunta específica para a DP World, né? Ele falou o seguinte: essa semana, o governador de Santa Catarina, em visita a Dubai, esteve na sede da DP World e eles manifestaram um possível interesse em participar da licitação para concessão de longo prazo do Porto de Itajaí. O que você poderia comentar sobre isso? O Robert pergunta. Tá. Na verdade, é o seguinte: sim, é verdade, tudo isso, né? Aconteceu. Santa Catarina é um estado extremamente importante, né? Tem lá vários portos e é um mercado importante e a gente vai avaliar isso com certeza, né? Agora, tudo vai depender, o interesse existe, como nós avaliamos outras oportunidades. Quando sair o edital, nós temos que ver o que diz. Porque você comentou lá que teve o problema navegante, tinha uma solução mapeada que era Itajaí, você viu quando saiu o primeiro edital, ninguém se apresentou. Sim. Então a gente tem que ver como é que sai o edital, né? Se o edital for algo que assim nos permita montar um business plan sustentável, muito bacana. Então o interesse existe, sem dúvida. Tá. Tudo vai depender da modelagem que vai sair. Perfeito. Entendeu? Então é isso daí. Muito bom. Vai lá, Lê. O Robert falou que ia fazer essa sacanagem. Não tem problema. Cara, quando saiu isso, horas depois da reunião, isso saiu na mídia. Telefone não mandavam um WhatsApp e perguntavam. Ou então, parabéns, vocês vão entrar em Itajaí. Poxa, calma, gente, não ele só vai participar do... Só tem interesse. Isso. Fábio, a gente já está aqui estourando a nossa 1 hora, nem parece. O papo voou, muito obrigado. Mas eu queria deixar uma última pergunta no ar aí, e se você também quiser fazer as suas considerações finais aí. Quais as lições, ou não, né, do passado devemos ter em mente para enfrentar aí o que está por vir em termos de transformação, crescimento de navio, né, descarbonização, digitalização? O que a gente fez certo e o que a gente fez errado no passado que a gente deveria ter em mente agora para esse futuro, né? Tá. Eu acho que uma coisa importante para o Brasil, um país refletir, e vale para os portos, para as empresas, tudo, né? Eu acho que a pandemia, ela demonstrou a fragilidade das cadeias globais, né? Mostrou que a gente nunca imaginava que ia ter uma ruptura tão profunda como ocorreu nas cadeias globais, e agora essas pequenas consequências aí que estão acontecendo. Eu acho que você ter cadeias mais resilientes vai passar pelo planejamento estratégico de cada empresa. Todos eles estão buscando cadeias mais resilientes, né? Estão buscando aquela história do nearshoring, que é trazer a produção para mais perto. Um dos indicadores que eu li, ainda hoje estava lendo, é que além das empresas diminuírem os parceiros comerciais, elas estão estabelecendo relacionamento com aqueles que têm menos tensões geopolíticas. Olha só. E tem muito o que eles estão chamando de friendshoring. Eu trago para perto, não necessariamente para perto, mas eu trago para uma nação onde tenha uma relação diplomática boa, não tenha tensão geopolítica, tudo isso. Então isso está aumentando brutalmente esse tipo de relacionamento. E aí eu acho que, por que eu falo Brasil? Porque eu acho que um dos países que, não sei em que nível que ele conseguiu se aproveitar disso, mas o México, por exemplo, foi um país que recebeu muito investimento, inclusive de empresas chinesas, para ser uma fonte alternativa para atender Estados Unidos, porque estava do lado,
E o México criou uma atratividade para esses investimentos. E acho que Brasil, com mais de 200 milhões de habitantes, perdeu essa oportunidade. E eu digo perdeu porque nós somos um país burocrático, custo de mão de obra muito alto, com todos os problemas que nós temos. Poxa, com essa população, por que não ter uma produção mais próxima para atender Estados Unidos ou América Latina aqui no Brasil? Sim. Eu acho que nós perdemos essa oportunidade até pelo processo de desindustrialização que a gente vem passando nos últimos, sei lá, 20, 30 anos. Tal. Eu acho que isso é um aprendizado para o país. Né? É um aprendizado para o país. E nós, como empresas e prestadores de serviços, temos que buscar soluções que possam mostrar para o cliente que a solução ela é resiliente em caso de uma ruptura. Como é que eu resolvo isso de maneira rápida para ajudar o cliente? Eu acho que essa é a grande... Mas vou jogar a pimenta só para terminar com a pimenta. Mas e o governo? O que o governo tem que... Não, eu acho que tem que criar Quais as lições... Gente, o que a gente mais tem falado, e quando a gente vê os discursos do Alckmin, né, a gente precisa fortalecer a indústria nacional. A gente precisa criar condições para reindustrializar o país. O país hoje é um país grande exportador de commodity. Né? É bacana, a gente ganha dinheiro com isso, tal, mas a nossa participação em valor no comércio mundial 1%. Minúscula. Né? Não é nada. Então a gente precisa exportar produto de valor agregado, precisa voltar à reindustrialização. Isso é uma política de Estado, é algo muito que maior. Evoluir muito, né? Mas é algo que, como país, deveria servir de aprendizado. Por que a produção tem lá para o México e não vem para o Brasil? É isso. É isso. Cara, obrigado pela aula, professor. Imagina, é isso, cara. Eu não tenho dúvida, eu não tinha dúvida de que seria uma aula, professor. Muito bacana. E acho que é uma discussão muito rica também para que seja feita lá dentro da Fiesp também. Sim, né? sim. A Fiesp tem legitimidade, tem musculatura para puxar essa discussão com o governo e mostrar, olha, a pauta da reindustrialização, a pauta da política, né, da infraestrutura como política de Estado e não como política de governo, que muda a cada... Eu acho que seria muito legal a Fiesp, né, e tenho certeza que você está puxando essa pauta lá dentro, levar essa mensagem, né, para o governo, e eu acho que é uma... Muito obrigado, amigo. Obrigada. Foi um prazer. Obrigada, Fábio. Quero agradecer você por ter vindo aqui com a gente, né? E o Leandro pela conversa. Achei incrível o que vocês trouxeram aqui para nós. E quero pedir de novo que vocês sigam a Solve Shipping no LinkedIn, no YouTube, né? Comentem, compartilhem essa entrevista com seus colegas do Shipping, do Comex. E a gente vai adorar saber a impressão de vocês em relação a esse episódio, a esses assuntos. E comentem, a gente quer saber e deem outras opções que vocês gostariam que a gente trouxesse aqui no nosso papo de shipping, tá bom? Muito obrigada e até a próxima. Obrigada, meninos. Obrigado. Foi um prazer. Prazer, obrigado, gente.